Vamos abrir, então, a nossa apostila no módulo 5. Tá? O módulo 5 vai falar sobre categorias lexicais. Você pode pegar um lápis, porque a gente vai fazer o primeiro exercício juntos, da página 33. Então, o que nós vemos aqui? Primeira coisa com o título, tá? Nós temos ali uma gramática que ela já tem uns termos mais modernos. Se você perguntar aí para as pessoas um pouco mais velhas da sua casa, tá? Alguns vão dizer assim, o que são categorias lexicais? Aí você vai dizer assim, são as classes gramaticais. Ah, tá, isso aí eu tive na escola. Entende? Porque a gramática tradicional tratava as categorias lexicais com o nome de classes gramaticais ou grupo de palavras, tá bom? Então, você pode até colocar aí, escrever, pegar um lápis, escrever no ladinho aí, classes de palavras. Você vai ver que ele está dividido em grupo 1 e grupo 2, beleza? Quando eu falo grupo 1 e grupo 2, é porque esses grupos, eles são muitos, tá bom? Eles não são poucos. São 10 classes que nós vamos estudar. E essas classes, elas foram divididas pelo tamanho de coisas e pormenores que elas possuem, certo? Você vai observar também que é muitíssimo semelhante a tudo que você já estudou, porque no ensino médio a gente está fazendo uma revisão, ok? E aí, por ser uma revisão, você acaba tendo ali alguns conceitos que você já visualizou, tá bom? Na página 33, você tem uma historinha. Essa historinha é uma historinha em quadrinhos e ela está com algumas lacunas no balão 2 e no balão 3, tá? Pede que vocês agreguem ali, tá? Palavras que estejam faltando no contexto. Então, ali é um menino que está saindo para jogar bola, o pai lendo o jornal diz, e aí, como é que foi? Eu quero uma explicação na tua prova. E o menino diz, olha, a prova foi fácil, certo? 3 questões ou 3 perguntas eram sobre vôlei e as outras eram sobre os jogadores brasileiros, sacou? E aí o pai diz, fácil? Algumas estavam de... Aí ele diz, algumas perguntas estavam difíceis, mas eu vou tirar uns 9,5. Aí o pai diz, mas a orientadora me ligou perguntando por que você não foi na escola hoje. Aí toca o telefone, é a orientadora. Aí fala, alô, Donoa, aqui é a orientadora e só para avisar que a prova do seu filho será amanhã, pois o professor já sarou da virose, o resto da classe está sabendo. Veja, é uma historinha que os 2 personagens estão mentindo, certo? Pergunta número 2. Que parte da história confirma a resposta de que alguém está mentindo? Exatamente quando há ali o telefonema da orientadora. Então, tanto o pai quanto o filho estão mentindo quando o telefonema acontece. Tá? O filho não fez a prova, nem sabe que ele é aluno aéreo, nem sabe se teve prova, que nota tirou. E o pai querendo fazer uma pegadinha com o filho. Então, nós temos ali os 2 personagens mentindo, a marca disso é o telefonema, e no número 1, os quadrinhos, né, as palavras ali que possivelmente vão estar colocadas, prova, questões, jogadores, mais ou menos isso. Na número 3, a pergunta diz assim, as respostas, as palavras requeridas em cada espaço dos diálogos têm as mesmas propriedades morfológicas. Quando a gente fala em morfologia, a gente está falando o seguinte, são palavras da mesma estrutura, tá bom? Elas estão no mesmo grupo, mesmo que diferentes na hora de eu escrevê-las. Pergunta, prova. São palavras que estão na mesma base morfológica. Assinale 2 razões para esse fenômeno. A resposta correta é a letra C. A palavra que está
antes de cada espaço vazio, vai orientar o uso de apenas determinada classe de palavra. Então, apesar, tá bom, de nós termos ali as palavras prova, jogadores, questões, a gente vai observar que eles nomeiam coisas, nomeiam seres. Eles estão com a mesma propriedade. Segundo, nós temos uma palavrinha antes da lacuna. A primeira é a, depois é 3 e depois antes de brasileiro, certo? Por que nós temos esses elementos aqui que estão lacunados, tá? E em seguida nós temos esses elementos. A gente chama aquele a, o 3 e o os e algumas, tanto no segundo quanto no terceiro quadrinho, como determinantes. Eles determinam a palavra que vai vir. Eles determinam se a palavra que vai vir vai ser feminina. Quando eu falo algumas, a palavra que vai vir vai ser feminina. Quando eu digo a palavra que virá será feminina. Quando eu digo os, a palavra que virá é masculina e pluralizada. O 3, por ser o numeral, ele ainda pode dar essa ideia de neutralidade do gênero, mas eu sei que a palavra é plural. Então, eles determinam. Então, é isso que a questão 3 diz. Por mais que sejam substantivos que a gente colocou ali, palavras que estão nomeando algumas coisas, nós observamos que elas vêm determinadas por um artigo, tá? Ou por um numeral, ou por um pronome indefinido. Algumas questões, tá? Indefinido. Então, elas, ali nós orientamos a classe que vem vindo ali, que vem entrando, tá bom? Na pergunta número 4, observe as flexões das palavras empregadas pelo filho e faça a correlação entre as duas colunas a seguir. Na coluna número 2, fala assim: a palavra usada só pode ser feminina no plural. É o caso que do segundo espaço, ou do terceiro, ou do primeiro, ou do quarto. Você vai ver que tem 4 espaços, certo? Vou colocar uns numerozinhos aqui, você vai ver. Ó, tem 4 espaços, tanto no primeiro quanto no segundo, tá bom? É aqui que a gente está olhando. E aí você vai correlacionar a primeira coluna com a segunda. Então, no primeiro espaço vazio, nós temos a palavra usada, só pode ser feminina no plural, tá bom? A palavra usada só pode ser feminina no plural, por causa do a, que determinou, e não está pluralizado. No segundo espaço vazio, a alternativa que eu vou correlacionar é a palavra usada é masculina no plural, porque deu uma neutralidade esse número 3 aqui. Mas eu tenho a marca da pluralidade, tá? Terceiro espaço vazio, sobre os pontinhos brasileiros. A palavra usada é masculina. Perdão, acho que eu pulei alguma coisa, não pulei? Ah, eu pulei a B, o 3 ali. É feminina no plural. E a C, né, que vai ser masculina no plural. Acabei pulando. E quarto espaço vazio, algumas, veja, já está direcionando que é feminina e é do plural ou singular? Plural, né? Então, letra D. Então, ficou B-A-D-C. Ok? Então, 5. Os quadros mostram um diálogo com espaços vazios na fala do filho ao pai. Que palavras poderiam ser colocadas nesse espaço? Prova, questões, times, jogadores, perguntas, questões. Vejam, o módulo está sendo aberto com palavras que nomeiam seres ou situações. Tá bom? Vitória Boscaini saiu da aula? Ah, está aí, desculpa. Então, vamos lá. Nós vamos agora para a página 34. Nós vamos falar sobre esses elementos que nomeiam seres, tá? Nesse momento do compartilhamento da tela, não tem problema você desligar a câmera. Mas quando a gente volta no diálogo, é importante que você abra, tá bom? Vamos combinar assim. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês.
Opa. Deixa eu só voltar aqui, porque eu estava numa aula de espanhol. Então, deixa eu voltar aqui, que o slide aberto estava em espanhol. Mas o que a gente vai acabar observando aqui, tá, gente? Isso é importante que vocês percebam. Que a gente vai voltar naquela pequena definição dos substantivos. Algo tão utilizado por nós quando crianças, né? Que a gente acabou vendo ali os tipos de substantivos. A gente volta a ver esses elementos agora na revisão do vestibular, tá? Porque vocês já estão no ensino médio. Então, olha só. Deixa eu só ampliar a tela aqui. Meu computador hoje está dando uns bugs aqui. Tá, vamos lá, a gente vai conseguir. Ó, acabou de fechar de novo o PowerPoint. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Ok. Vamos lá. Agora vai dar. Muito bem. Então, hoje nós vamos estudar duas categorias, tá? O substantivo e o adjetivo. Então, quando nós vemos lá no título, categorias lexicais, essa palavra léxico, tá? É importante que você perceba que léxico é o vocabulário ou o idioma de uma região ou de uma comunidade, é o que está no dicionário, aquele grupo de palavras, de vocábulos que vão ser empregues pelo autor de alguma fala ou de alguma leitura que você faz, tá? Esse léxico, então, ele forma grupos de palavras, que são o nosso vocabulário, o nosso idioma. Então, o que os gramáticos, os linguistas pararam para fazer ao estruturar a gramática da língua portuguesa? Eles organizaram os grupos de palavras existentes na língua portuguesa. E essas classes, elas foram divididas, ou esses grupos, são 10, como a gente vê aqui no slide. O grupo dos substantivos, o grupo dos adjetivos, o grupo dos artigos, o grupo dos pronomes, dos numerais, dos verbos, dos advérbios, das preposições, das conjunções e das interjeições. E se você parar para observar, a gente vai ver que existem tipos de substantivos, existem tipos de artigos, existem alguns adjetivos e locução adjetiva, existem tipos de pronomes, nós temos numerais ali, tá bom? Nós temos os verbos, nós temos os advérbios, e são os tipos de advérbios, os tipos de verbos, os tipos de preposições, os tipos de conjunções e os tipos de interjeições. Então, esses grupos, eles se subdividem em coisas bem menores, tá? Isso é importante vocês observarem. Aqui está o esqueleto das classes gramaticais, tá bom? O substantivo é aquela classe que nomeia seres, sentimentos, sensações, conceitos. Depois, junto dele, nós temos o artigo, que é o elemento que vai determinar ou indeterminar o sujeito. Ou o nome, ou o objeto, o complemento do verbo, porque ele está junto sempre de um substantivo, que pode ser núcleo do sujeito ou núcleo de algum objeto. Depois, nós temos o adjetivo,
que caracteriza, que qualifica, tá? Um determinado ser, particulariza alguma característica própria do ser. Logo em seguida, os pronomes, que são aquelas palavras que podem acompanhar um nome ou substituir um nome. A preposição, que serve para fazer ligações entre palavras, o de, o com, o em, o para. A conjunção, que vai unir orações, e aí tem as coordenadas e as subordinadas, como vocês viram no nono ano. Temos as interjeições, palavras ou expressões que evocam emoções. Então eu digo, ei, psiu, silêncio. Então são, né, demonstram, ouço, credo, que nojo. Então essas expressões, essas interjeições, elas vão dar ou evocar algumas emoções de medo, susto, surpresa, elogio, chamados, tá? O verbo, que vai expressar ações ou estado. O advérbio, a palavra que vai acompanhar esses verbos, os adjetivos, outros objetos, e modificando eles. Então eu digo assim, ó, eu estou muito nervosa. Então esse nervosa é um adjetivo e o muito, ele altera o sentido de nervosa. Estou muito nervosa. E o numeral, que vai expressar a quantidade, como frações, multiplicação, ordem, tá? E, inclusive, nomear quantidades. Essas são as classes de palavras que nós vamos estudar. Só que nós vamos hoje nos deter com substantivo e adjetivo, tá? O substantivo está na ordem do ter. Pensem assim. Eu consigo ter. Beleza, inocência, inteligência, pressão, telefone, lápis. Então, eu consigo ter esses elementos. No adjetivo, eu sou isso ou eu posso estar neste elemento. Então, eu digo belo, inocente, inteligente, pressionado, puro. Então, o adjetivo está mais no campo do ser ou do estar. Eu estou grávida, porque eu não sou grávida, né? A pessoa está. Então, demonstra o estado. Eu estou grávida. Ou ser, eu sou professora. No ter, eu tenho um telefone. Então, é na base do ter. Então, eu tenho franqueza. Eu tenho conhecimento. Né? Então, você vai demonstrando. Se eu digo, eu estou triste, aí não é adjetivo. Né? Se agora eu digo assim, eu tenho amor por todos, substantivo. Então, você precisa observar como as palavras se relacionam. O substantivo nomeia coisas, está na base do ter, e o adjetivo caracteriza, está na base do ser e do estar. Algumas coisas são importantes para que você perceba que os substantivos e adjetivos, eles são diferentes, mas você precisa saber qual é a posição que eles estão na frase. No inglês, por exemplo, é bastante comum nós observarmos que o adjetivo fica antes do substantivo. Então, você fala beautiful flowers, little girl, né? Tem, assim, o adjetivo antes do substantivo. Na língua portuguesa, isso pode acontecer? Pode ser. Ah, lindas flores. Mas o natural de nós, brasileiros e portugueses, e aqui lusitanos, né? O que fazemos? A gente coloca primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, nós falamos flores lindas. Que flores lindas! Ninguém fala que lindas flores. É muito difícil quem fala isso. Às vezes um poema bem, né, rebuscado, com palavras, é possível. A gente vai parar para estudar. Mas o natural é nós colocarmos o substantivo, em seguida o adjetivo. O que nós vamos ver? Que, às vezes, é possível que você altere essa ordem e na língua portuguesa isso vai dar uma alteração de sentido. Veja a frase, estudantes jovens. É como se eu dissesse que vocês são jovens, vocês que são estudantes são jovens, jovens em idade. Agora eu digo, jovens estudantes. Eu estou, talvez, me dirigindo apenas aos jovens que são estudantes. Eu começo a restringir uma característica. Eu não estou falando que os jovens foram à festa, estou falando que os jovens estudantes foram à festa. Então, há uma alteração de sentido quando a posição desse adjetivo junto ao substantivo, ele acontece, tá bom? Os substantivos, eles podem ser, eles nomeiam coisas, seres, emoções. Eles podem
ser classificados em 9 tipos. Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Quando eu falo em comum, é uma palavra que é comum a qualquer elemento. Então, eu digo, por exemplo, telefone. Uma palavra comum. Agora, se eu quero indicar algo próprio desse telefone, eu vou dizer, é o telefone da Apple, é o telefone da Samsung, é o telefone da LG. Então, eu começo a nomear esses e particularizo. Então, o substantivo próprio, ele tende a particularizar o ser. E o comum torna comum, é um objeto comum, tá? Então, ali, exemplo que eu coloquei aqui ao lado, eu digo país, comum. Mas eu digo Brasil, particularizei esse país. O simples e o composto. O simples e o composto tem a ver com a estrutura. Aí você lembra da aula de língua portuguesa, tá bom? Simples contém um radical. Composto contém 2 radicais. Então eu digo casamento. Eu digo flor. Um radical apenas para denominar ou nomear alguma coisa. Agora eu falo beija-flor. Eu já usei 2 radicais para classificar um ser, certo? Guarda noturno. Então eu utilizei 2 elementos para nomear um ser. Então, isso é na base da estrutura, da forma. Depois temos o substantivo concreto e abstrato. Quando nós falamos em concreto, é aquele que eu tenho uma imagem. Eu consigo, sei lá, o que eu falava para as crianças, quando eu dava aula para as crianças? Você consegue desenhar, que você tem uma forma definida. Então, eu digo, por exemplo, casa. Aí você sabe que é um telhadinho, triângulo e umas paredinhas. Essa é a base da palavra casa. Claro que você deve estar pensando agora numa mansão, com escadas, um telhado rebaixado, enfim, várias luzes, tarará, uma piscina, não. Ok? Mas você usou como base as paredes e um telhado. Então, isso é casa. Então, você tem que ter o quê? Uma imagem para você dizer que ele é concreto, tá? Mesmo que essa imagem não seja igual para todo mundo, mas você tem uma imagem do que é isso, ok? Você fala bruxa. Ele é concreto por quê? Porque você tem uma imagem, que é uma pessoa nariguda, com uma verruga na ponta e um chapéu em forma de um cone. Tá? Você tem essa imagem. Então, concreto. Agora, o que é o abstrato? O abstrato é aquela palavra que eu não consigo concretizar na forma de um desenho ou ter uma forma mentalmente disso. Então, eu falo justiça. Por mais que lá em Brasília, né, eles tenham feito a estátua da justiça, que é a deusa, não é a justiça. Entende? É uma palavra extremamente abstrata, não palpável. Não consigo colocar isso, somente conceituar. Então está no campo das ideias o substantivo abstrato. Ok? Amor, paixão. Aí você fala, não, mas amor eu posso desenhar um coraçãozinho. Não, você tem que desenhar um coração. Você não está fazendo o conceito de amor. Ok? Substantivo próprio e comum, já falamos. O primitivo e o derivado. O primitivo e o derivado, nós vimos também na estrutura de palavras, tá? É aquela palavra que vem primeiro. Então, livro é a base, a palavra base. E aí dele eu posso derivar outra, livreiro. Pedra, dela eu derivo pedreira. E, por último, o coletivo. O que é o substantivo coletivo? Aquele que demonstra uma coleção de coisas, tá? Um grupo, uma coleção. Então, eu digo, por exemplo, alcateia, de lobos, cardume, de peixes, enxame, de abelhas. Então, é um grupo de seres comum. Eu dou um nome para aquele grupo, certo? Então, ali, se eu olhar madeireira, é uma palavra, um substantivo derivado de madeira. Brasil, substantivo próprio. Casa, substantivo comum. Saudade, substantivo abstrato, um sentimento que não é palpável, né? Beija-flor, substantivo composto por 2 elementos. Cachorro, ele é um substantivo simples, feito por uma palavra só. Agora, veja comigo uma coisa importante, que muitos vestibulares tradicionais pegam, muitos aí concurseiros. Você tem que observar que um substantivo poderá ter mais de uma classificação. Então, eu digo, por exemplo, saudade. Saudade é um substantivo simples, certo? Não é nome de alguma coisa. É só um nome comum de um sentimento. Ele é primitivo, porque dele eu posso derivar saudosista, saudosismo. Ele é um substantivo abstrato e ele é um substantivo simples, formado por uma palavra só, comum, simples, abstrato e primitivo. Então, eu tenho na ordem, né, uma classificação
várias classificações para o mesmo substantivo. Assim acontece com os demais. Brasil, substantivo próprio, ele é um substantivo concreto, porque os nomes próprios são concretos. Ele é primitivo, porque dele eu consigo fazer brasileiros e brasileiras e abrasileiramento e por aí vai. E ele é simples, formado por um só. Perdão, ele é simples, formado por um só nome, exatamente. Tá? Então eu tenho uma palavra, ela poderá vir classificada pelas várias formas como ele se apresenta, através da estrutura, através do seu próprio significado, através da sua formação, através da sua imagem, certo? Então é importante que você veja isso, porque muitos vestibulares tradicionais pedem muitas vezes para o aluno classificar e às vezes o aluno pensa que só tem uma classificação. Tá? Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Então, homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo. Tá? Ele vai nomeando de uma forma talvez primitiva, que é a palavra que não se origina de outra, é a base. Derivado tem origem de outro, simples possui apenas um elemento, composto possui mais de um elemento, comum é um ser mais genérico, porque existem vários iguais. O próprio vai designar algo específico, tá? Os nomes são sempre concretos, nomes próprios. Abstrato, conceitos de existência que depende de outro. Concreto, seres de existência própria, então possuem uma imagem para a gente poder se guiar. E o coletivo, ideia de conjunto ou reunião, tá? Nós vamos partir agora para a página 34, onde fala da questão de que o substantivo, ele tem uma variabilidade. Ou seja, ele tem uma variação de quê? De gênero, que é masculino e feminino, e tem uma variação de grau, aumentativo e diminutivo, e tem uma variação também, tá, de plural e singular, de número. Então, a variação de gênero, masculino e feminino, tá vendo? Tá bem aqui no alto aqui da sua apostila, dá uma olhadinha, tá? Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Então, vejam aqui, a palavra menino, por exemplo, ela pode sofrer variações, essa variabilidade, para indicar o quê? Menino. Se eu agregar uma desinência ao final, de plural, vai ser meninos. Se eu alterar a desinência de gênero e colocar um A ao final, fica menina. Se eu criar uma desinência de grau aumentativo, vai dar a ideia de meninão. Se eu quiser fazer o diminutivo e colocar o inho ao final, vai dar menininho. Então, essa variabilidade do substantivo, ele pode sofrer estas flexões, certo? Então, lembra que o grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Existe o grau normal, menino, e depois o grau aumentativo, que pode ser analítico ou sintético, tá bom? No analítico, isso também pode acontecer no substantivo, no adjetivo, tá? Eu digo querida e queridinha, tá? Ela é uma menina queridinha. Então, eu tenho tanto o analítico quanto o sintético. O sintético é o quê? Você vai colocar uma desinência, um sufixo, tá? Final, que vai dar essa ideia de aumentativo ou diminutivo. E também, o analítico é quando eu vou utilizar alguns adjetivos ou advérbios para criar uma intensidade nesse tamanho. Então, eu digo casa grande, em vez de dizer casarão. Né? Então, a gente vai ver muito isso em história. Né? Tinha a senzala e a casa grande, que na verdade era o casarão onde moravam os senhores. Certo? Tem casebre, diminutivo, né? Algo mais que vai dar mais uma ideia de algo pejorativo, né? Mas fica no minúsculo. Eu poderia dizer, bah, que baita casa que tu tem. Esse baita é um elemento que vai determinar o grau. Então, eu tenho tanto a forma analítica quanto sintética, certo? E aí, nós vamos observar que os substantivos, e aí nós já estamos partindo para a página 35, tá? Os substantivos, eles estão sempre lado a lado com os artigos. A, as, uma, umas, o, os, uns e e uns, tá? Eles vão estar, como é que eu vou dizer para vocês? De forma
casadinha, assim, sabe? Que seja conveniente com o gênero do substantivo. Então, eu digo a história, não o história. Eu digo uma cidade, não cidade. Então, eu preciso ter essa forma bem casadinha ali com artigo e substantivo, tá? Os substantivos, quanto ao gênero, eles podem ser heterônimos, tá? Então, eu digo homem, mulher, heteronímio, tá? Homem e mulher. São nomes indicados ali para o mesmo, para elementos que seriam pares, tá? Mas eles apresentam duas formas para indicar aí esse gênero. Eu posso chamar eles também de substantivos biformes. Bi, porque tem duas formas, biformes. Também acontece isso não só com substantivos para os seres, digamos, humanos, mas também para aqueles seres que são animais, tá? Então, nós temos, por exemplo, poeta, poetisa, prefeito, prefeita. Há uma variação nessa estrutura. Gato, gata, homem, mulher, esposo, marido, tá? Agora, existem aqueles substantivos que têm uma única forma, única forma para apresentar o gênero, certo? Eles se classificam, então, em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Tem ainda os gêneros vacilantes, tá? Que a gente vai observar. Mas os epicenos, por exemplo, são dados aos animais, certo? Os animais que a gente não tem uma forma feminina. Então, é o peixe, a cobra, macho ou fêmea. Porque não tem o cobra, não tem a peixa, certo? E você vai dizer assim, mas isso não importa. Quando eu vou lá na agropecuária ou na pet comprar um peixinho, não importa se é masculino ou feminino, né? Se é macho, se é fêmea. Realmente, não importa. Mas se você vai ser um estudante de biologia ou veterinário, essa nomenclatura macho e fêmea é importante para algum estudo que você for fazer, ok? Então, alguns animais, como gato e gata, são biformes, mas outros animais, como peixe, por exemplo, não é. Então, é necessário usar a marcação macho e fêmea. O substantivo comum para os dois gêneros, veja, ele é comum, ele é igual tanto para o feminino quanto para o masculino. No entanto, o que vai determinar se é masculino ou feminino não é o substantivo, mas é o artigo que o acompanha. Então, eu digo o dentista, a dentista. O violinista, a violinista. O jornalista, a jornalista. Entendem? Então, eu tenho essa marcação através do artigo. O sobrecomum é uma palavra que serve para os dois gêneros. Então, eu digo a criança. Eu digo assim, o Marcos é uma criança mimada. Então, veja que eu utilizei uma criança e não ficou essa frase com sentido feminino. Porque esse substantivo, ele é sobrecomum, é acima do que é comum, digamos assim. Tá bom? Agora, existem algumas palavras que têm os gêneros assim, vacilantes ou oscilantes, poderia ser, que é por causa da polissemia. Então, eu digo assim, ó, o caixa me atendeu muito bem hoje na caixa, com a caixa que eu precisava trocar. Entende? Alguma coisa assim. Eu digo, o guia me disse para eu contactar a guia do turismo que faz a rota conosco. Então, eu tenho esses elementos que eles variam por causa da polissemia das palavras, dos contextos polissêmicos, certo? Então, é importante nós reconhecermos que os substantivos, eles são ou biformes ou uniformes, uma única forma, e aí são classificados em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. E aí nós partimos para o plural dos substantivos, tá? Que está na página 35 também. É a flexão de número. O que acontece com o plural na língua portuguesa? Se a palavra termina em vogal e de tom, você acrescenta o S. Simples assim. Mesa, mesas, pai, pais. Se ela termina em consoante em R, N, S e Z, você acrescenta ES. Então você fala flor, flores. Líquen, líquenes. País, países. Raiz, raízes. Você acrescenta ES. Agora tem algumas terminações com algumas particularidades, que é o que está aqui na apostila para você. As palavras terminadas em ão, você vai mudar para ãos ou ães. Então, cão, cães, mão, mãos, não mães. Entende? Precisa dar alteração. Leão, leões. As que terminam em M, você vai botar em NS.
Então, homem, homens, tom, tons. Com ai, oi, i, ui, né? Você vai acrescentar um S final, tá? Perdão. Termina em al, ol e u, tá? Então, casal, casais. Lençol, lençóis. Paul, pauls, tá? Palavras que a gente não conhece também. E palavras que terminam em el e ol. Farol, faróis. Pastel, pastéis. Ok? Anel, anéis. Com il, você muda o L em S. Então, funil, funis. Tá? Quando ele for tônico, você vai dar para o ei. Se for com S e com X, não mudam. Sabe aquele substantivo que você fala assim, lápis, plural de lápis, lápis. Então, os substantivos terminam em S, não muda. E ali, termina em es, as, né? Francês, franceses, as, é isso aí. Então, por isso a importância do artigo. O artigo, ele pode definir o substantivo ou indefinir. Daí agora a gente vai ver o seguinte. Ele acompanha o substantivo, ele determina muitas vezes o gênero da palavra, se é masculino ou se é feminino. E também, agora cuidem aqui, ele pode determinar a palavra, onde eu posso mostrar que eu conheço o elemento a que estou me dirigindo e em determinando, tá, aquilo que eu não estou afim de mostrar ou de apresentar. Eu digo assim, uma colega me contou isso. Que colega? Não posso falar. Então, esse uma, ele pode indeterminar propositalmente. Ou eu posso dizer assim, a tua amiga fez isso. Então, eu já estou apontando, eu já conheço o elemento. Tá? Tipo, os gatos e os patinhos no banco. Conheço, determinei. Agora eu digo, achei uma moeda. Não falei para ti se é de 50 centavos, de R$1. Não falei. Ou, em dia desses vão sair, um dia desses, indeterminei. Tá bom? E aí, por último, que nós temos a questão do adjetivo, página 37 e 38. Os adjetivos são palavras, tá, que indicam a característica a um nome. Até a apostila de vocês diz na 37 que a adjetivação é necessária quando estou pretendendo informar alguma coisa, qualificar algo ou caracterizar algo, certo? Os adjetivos, eles indicam uma característica, um nome, restringindo ou generalizando esse nome. É o homem calmo, é um menino valente. Então, eu acabo caracterizando isso porque eu quero generalizar um elemento ou eu quero restringir a uma característica própria daquele ser, tá bom? Assim como eu falei para vocês, os adjetivos também têm graus, tá? Tanto o analítico quanto o sintético. E claro, no sintético aí você vai poder colocar inclusive aquele íssima. A minha amiga é inteligentíssima, né? Ou, nossa, eu tenho um colega altíssimo. Eu tenho uma amiga que é magérrima. Então, você pode estar utilizando esses elementos, que é o superlativo, ok? Claro que nos adjetivos também é importante que você lembre que existem as locuções adjetivas. Duas palavras, que geralmente é um substantivo, e um substantivo e uma preposição que se unem para formar uma locução e então dar ideia de adjetivo, de característica. Por exemplo, eu digo assim, eu estudo no turno da tarde. Eu poderia dizer, eu estudo no turno vespertino. Eu comi carne de porco, ou eu comi carne suína. Eu gosto de gato, ou eu gosto de felinos. Então, eu tenho sempre estes elementos que se unem para, no final, dar uma ideia de adjetivo. Isso é a locução verbal. Dois elementos, geralmente a preposição e um substantivo, que se unem, né? Dia de sol, dia ensolarado. Ele forma, né, ou se refere a um adjetivo. Certo? Pessoal, esse era o conteúdo, ou na verdade, o conteúdo do módulo 5. Tá bom? Tem algumas pessoas com a câmera fechada, eu já voltei com a imagem. Abram suas câmeras. Não vão abrir porque estão dormindo. Tá? Eu disse que não tem problema no compartilhamento, mas voltando tem que abrir, tá, gente? Davi, João Vitor Nunes. Aqui só quem está liberado é o Leonardo.
Então, o restante está dormindo, a gente põe na sala de espera, né? Kailane? Kailane não? Muito bem. Então, Lucas Peixoto tá aí? Tava antes. Fugiu? Então, é importante que a gente pense sempre e a gente lembre que essas classes gramaticais são importantes na sua variedade, inclusive para a conclusão ou para a escrita dos nossos textos, tá? E uma coisa que muitos estudantes acabam, como é que eu vou dizer para vocês? Errando, tá? É não colocar adjetivos no seu texto. Gente, isso dá um plus, um baita plus, usar adjetivação nos textos, mas tem gente que acaba não utilizando e, inclusive, quem quer ganhar espaço no texto, para o texto ficar maior, carrega de adjetivo o teu substantivo. Então, vai falar sobre o Brasil é varonil. Tá, tô brincando, né? Mas utiliza palavras, busca substantivos agregados aos teus substantivos, você vai ver que o seu texto vai começar a ficar enorme. Mas, claro, adjetivos coesos ao contexto, tá bom? Se eu estou falando da Constituição brasileira, né? Veja, eu não estou falando apenas da Constituição brasileira. Então, eu tenho sempre elementos que vão se unindo, e alguns adjetivos são, inclusive, como é que eu vou dizer para vocês? Naturais que se coloquem sem ter que pensar muito. Tá bom, gurizada? Então, essa foi a aula de hoje. Entrem lá na nossa sala de aula, no Class, peguem os exercícios, terminem e postem lá. E aí a gente continua nessa semana ainda mais uma aulinha de português. Tchau, tchau!